Para alguns, o aquecimento global é um alarmismo, mas há outros cientistas com outros temores. Isso é um site que eles têm lá o relógio do fim do mundo e representa a contagem regressiva para uma possível catástrofe política global. É coordenado desde 1947 pelos membros do Conselho de Administração do Boletim de Cientistas Atômicos, que inclui 18 ganhadores do Prêmio Nobel de Ciência e Segurança. A mais recente mudança no relógio foi feita em 14 de janeiro de 2014 e ele agora está, falta 5 para meia-noite. Meia-noite seria o fim. Esse é um documentário da BBC que tem vários cientistas falando sobre várias possibilidades. E aqui tem uma das possibilidades do vídeo. Essa seria uma mega tsunami. Esse documentário foi produzido pela BBC e tem 5 cenários possíveis, cada um deles com um cientista especialista na área. Esse aí é o Bill Maguire, e que ele fala no documentário sobre as mega tsunamis. É professor da Universidade College London, pesquisador em perigos geofísicos e climáticos e um dos principais vulcanólogos da Grã-Bretanha. Ele disse sobre essa possibilidade: só porque nós nunca experimentamos eventos como estes, não podemos negligenciar que eles poderiam acontecer conosco, nós apenas os ignoramos. Estes eventos não vão deixar de acontecer só porque nós estamos aqui. Yellowstone fica em Wyoming, nos Estados Unidos, é um parque muito conhecido, aí a região dos Estados Unidos. E uma das suas atrações são os geysers. O que isso é? Isso aí expele água quente. Por quê? Porque Yellowstone é um supervulcão de aproximadamente 55 por 72 quilômetros de diâmetro. O trecho do filme, do documentário, levanta a possibilidade de uma erupção em Yellowstone. Auf das globale Klima. Die Atmosphäre wird sich durch den Ausstoß von Asche und Staub verdunkeln. Dadurch wird die Temperatur rund um den gesamten Erdball dramatisch sinken, mit der Folge massiver Ernteausfälle in weltweitem Maßstab. Im Umkreis von 1500 Kilometern rund um Ground Zero hat der Supervulkan alles vernichtet. Die Regierung befürchtet, dass ungefähr 15 Millionen Menschen der Katastrophe zum Opfer gefallen sind. Em janeiro deste ano, algumas reportagens a respeito de Yellowstone foram veiculadas. Uma delas no Globo dizia: análise de uma rocha derretida dentro do supervulcão do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, revelou que uma erupção é mais provável do que se imaginava e pode acontecer sem qualquer gatilho externo. Os supervulcões são centenas de vezes mais poderosos do que os convencionais e, ao lado dos asteroides, representam a maior ameaça para a humanidade. E falando em asteroides, o documentário também mostra sobre a queda de um asteroide.
Eine noch unbekannte Anzahl Meteoriten hat Berlin getroffen. Das Ausmaß der Katastrophe ist unvorstellbar. Die Anzahl der Opfer steht noch nicht fest. Man rechnet jedoch mit Millionen von Toten. Die gesamte Infrastruktur in Berlin ist zusammengebrochen. Hilfstruppen versuchen nun, in die am schlimmsten betroffenen Gebiete vorzudringen. Die Frage ist nicht, ob in Zukunft ein großer Meteorit die Erde treffen wird, sondern nur wann. Esse cientista chama-se Jay Melush, é geofísico do Laboratório Planetário e Lunar da Universidade do Arizona. Ao falar sobre a queda de um asteroide na Terra, ele disse: não é uma questão se vai acontecer ou não, mas sim quando vai acontecer. Outra possibilidade, uma pandemia. O que é pandemia? Epidemias de doenças infecciosas que se espalham entre populações localizadas em grandes regiões geográficas, seja um continente ou mesmo um planeta. John Oxford é um virologista inglês, ele é professor na Universidade de Londres e um dos maiores especialistas em gripe aviária, HIV e gripe espanhola. Trata do assunto no vídeo. Ao falar no documentário sobre pandemias, ele disse: sim, haverá outra grande epidemia. A única coisa é que nós não sabemos quando. Bom, a gente está sabendo quando está acontecendo uma. Segundo a organização Médicos Sem Fronteiras, o Ebola é uma das doenças mais mortais que existem. É um vírus altamente infeccioso que pode matar mais de 90% das pessoas que o contraem, causando pânico nas populações infectadas. A gente tem ouvido sobre isso. Esse homem chama-se Tom Frieden, é diretor do Centro de Controle de Prevenção e Doenças nos Estados Unidos. Em uma entrevista para a rede ABC dos Estados Unidos, ele disse: nos 30 anos que tenho trabalhado na saúde pública, a única coisa como esta, o Ebola, foi a AIDS. E nós temos que trabalhar agora para que esta não seja a próxima AIDS do mundo. A gente poderia ver vários outros dados sobre a ciência. Nosso propósito é comparar o que está acontecendo com a palavra. A gente vai ver amanhã, se o Senhor permitir. Jesus fala que nós estamos vivendo num período que se chama princípio das dores. E tudo isso que está acontecendo, Jesus havia dito que aconteceria. A gente vai ver amanhã com mais detalhes. Nós vamos olhar para a palavra, porque a palavra anuncia o fim. Desde o início, Isaías disse isso. Este homem é um estudioso da palavra, chama Roger Lieby, doutor pelo Seminário Teológico de Whitfield, na Flórida, pesquisador em línguas bíblicas e arqueologia e autor do livro O Messias do Tempo. Olha o que ele falou sobre as profecias a respeito de Jesus no Velho Testamento. Há no Velho Testamento 330 profecias extremamente exatas e específicas referentes ao Messias sofredor, que se cumpriram literalmente por ocasião da primeira vinda de Cristo. Esse lugar é o santuário do livro, que fica em Jerusalém. E lá estão os rolos do Mar Morto, ou os pergaminhos do Mar Morto, que foi uma das maiores descobertas arqueológicas dos últimos tempos. Por que foram importantes? Aqui você entra no Google e você vê parte dos pergaminhos lá, você pode ver e ler inclusive, se você souber hebraico e aramaico. Esse pedaço é do livro de Isaías, é original. Os manuscritos do Mar Morto são centenas de textos e fragmentos que foram encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, daí o nome, no fim da década de 40. E elas são provas físicas das profecias bíblicas. Por quê? Esses manuscritos, eles são de 300 antes de Cristo até o ano 10 depois de Cristo. O profeta Isaías viveu entre os anos 765 e 681 antes de Cristo. Todos nós sabemos que os judeus não creem em Cristo.
Mas a Tanakh, o que é a Tanakh? É o Velho Testamento. É o livro sagrado, é a palavra de Deus para os judeus. Isaías está na Tanakh. E olha o que nós vemos como profecias 700 anos antes da vinda de Cristo, e comprovado que foi escrito esse período, porque os rolos que foram encontrados têm 300 anos antes de Cristo. E olha o que diz alguns textos da Tanakh, que os judeus não creem em Cristo. A virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Ele não tinha aparência nem formosura, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Tudo isso está escrito em Isaías. É comprovado que Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Esse é um estudioso judeu. Olha o que ele disse. O rolo de Isaías, daquilo que foi encontrado, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de 1000 anos, mais de 1000 anos, pelas mãos de copistas judeus, foi extremamente fiel e cuidadosa. Os judeus creem no Velho Testamento, não creem na palavra, não creem no Cristo anunciado no Velho Testamento. O que estes textos comprovam? Deus, 700 anos antes de Jesus nascer, anunciou ao profeta Isaías quem Jesus seria, como ele nasceria, viveria e morreria. E nós nem mencionamos Daniel, Ezequiel, Jeremias, Zacarias e outros profetas. Se Deus anunciou com precisão, por meio dos profetas do Velho Testamento, a primeira vinda de Cristo, o que nós podemos considerar em relação à segunda vinda? E é sobre a perfeição das profecias que Dave Hunt, um dos conhecidos pesquisadores da escatologia, escreveu. Cerca de 30% da Bíblia são dedicados à profecia. Esse fato isolado já provê um inegável selo de aprovação divina sobre a fé judaico-cristã, que falta em todas as outras crenças. O perfeito registro do cumprimento da profecia bíblica é suficiente para autenticar a Bíblia, diferentemente de todos os outros escritos, como a única e inerrante palavra de Deus. Com tudo isso, nós podemos crer na palavra de Deus ou não? Jesus disse em Mateus 24:35, o céu e a terra vão passar. Tudo isso que a gente vê vai passar. Mas as minhas palavras, inclusive as palavras dele no Velho Testamento como Deus, não vão. Deus já estabeleceu a história. Ele disse isso por meio do próprio Isaías, em Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Amém?